Oi, tudo bem? Bem-vindos a Doc SP muito especial esse ano online por conta da pandemia. E hoje começando com as atividades preparatórias, coisas da indústria que vão acontecer durante essa semana. Así que passo a palavra aqui a Malira Oki, produtora executiva. Malila. Bem, sejam bem-vindos. A gente dá início. Oi, tudo bem? Estamos aqui com um problema na transmissão. A Malila acaba de cair. Coisas que acontecem nesse mundo online. Assim que vou passar aqui a dar os agradecimentos aos nossos parceiros desse ano, ao France Press, que está no apoio fazendo uma atividade, a cidade de São Paulo, SP Cine, Fundação CCN, e nossos parceiros que estão aqui sempre acompanhando. Esse ano a gente vai ter essas atividades aqui que vão acontecer em redes sociais e depois a gente vai ter umas atividades que vão acontecer dentro da plataforma online, que vão ser os seminários, os laboratórios e a mostra. Rodrigo, si está por ahí, vamos a apresentar as nossas cartelas e continuamos a transmissão. Masterclasses que van a acontecer a partir da semana que vem. Pode deixar aí a tela e a gente vai comentando um pouco para aqueles que estejam ainda interessados em fazer parte dessa edição online. Jordana Berg, montadora conhecida por todos vocês. O foco vai ser falar um pouco das estratégias que um editor tem para resolver, às vezes, certas situações ou conflitos ou questões da narrativa que se nos apresentam, e de um filme para outro a gente tem que montar uma forma de resolver uma situação, de criar um dispositivo, etc. Vai ser uma masterclass bem focada assim na prática e no trabalho de colocar a mão na massa do montador. Depois vamos continuar com Cecile Chagnau, diseñadora de sonido. Ela trabalhou com The Song, ela trabalhou com a Chantal Ackerman. Vai ser bem interessante. Ao longo dessa semana a gente vai fazer um percurso passando da montagem, o som, a realização, a produção de impacto e a reflexão assim em geral sobre o cinema. Depois vamos ter o Travis Wilkerson, que vai compartilhar um filme dentro do espaço da mostra, que vai estar disponível na nossa plataforma. Emily Wanja vai ser uma oportunidade de nos aproximar ao que está acontecendo no sul-este da África em relação à produção de impacto. E Marta Andreu retorna ao DocSP. A gente está muito feliz porque as datas esse ano permitiram, também o online tem essas possibilidades de fazer mais fácil a participação. Marta vai estar agora, começa na quarta com o DocLab, com o espaço que a gente tem de desenvolvimento de projetos, e volta depois
nos seminários um pouco para pensar sobre as imagens nesse mundo da pandemia, quando você já não consegue criar essas imagens que você está pensando, nas quais você está trabalhando faz tempo. E, bom, o que fazer? Quais são os caminhos? Como a gente pode achar outra forma de contar nossas histórias? Rodrigo, passando também para os laboratórios, na semana que vem a gente tem 2 laboratórios, um com Travis Wilkerson. Para aqueles que não conhecem ele, é um cineasta dos Estados Unidos, mas tem muito a ver com a nossa forma de fazer também cinema na América Latina, num cinema pobre, onde ele resolve com grande maestria, desde diferentes lugares, a narrativa de suas histórias, com a câmera, com o som, com a montagem, e particularmente aqui vamos aprofundar na utilização da voz, na construção de uma narrativa, a voz como uma ferramenta estética e de criação artística, e vai ser bem interessante. E do mesmo jeito, fazendo assim uma ponte particular também, continuaremos assim do som da voz, a construção do som de um filme, aprofundando nesse trabalho de desenho de som que é tão fundamental, e tanto no documentário e no cinema em geral, mas que no documentário, não sei, uma saída, uma criatividade, um alcance bom. Também a Cecile trabalhou no desenho sonoro do filme Ecstasy, que a gente vai estar programando durante essa semana, assim que também conhecer o seu trabalho também a partir desse filme. Assim, conhece o cenário assim geral do que está pela frente, junto com esses laboratórios e o seminário. A gente vai estar com a mostra, para não agora demorar a apresentação da mesa que está convocando a gente. Depois, nas próximas comunicações, hoje à noite vamos estar com a abertura do DocSP, assim que aí vamos estar lançando a programação de filmes nessa semana. Assim que, Rodrigo, quando quiser, voltamos aqui para dar início nessa mesa. Estamos aqui hoje junto com a Bravi, aguardando aqui a Rodrigo nessa comunicação. Assim que é um prazer dar as boas-vindas para a Bravi, parceiro do Doc desde a primeira edição em 2015, e aqui a Mari Morita, a sua gerente executiva, que vai estar apresentando esta mesa, Johnny the Fan. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, a oportunidade do DocSP. A gente da Bravi para a promoção do audiovisual brasileiro fora. A gente criou junto com os nossos parceiros, né, o Projeto Paradiso, que é uma instituição, que é um projeto do Instituto Olga Rabinovich, uma organização sem fins lucrativos que foca no desenvolvimento, né, dos profissionais do audiovisual brasileiro, de cinema. A gente criou o Show Me the Fund, que é uma iniciativa que junta para financiamento tanto da produção como dos profissionais brasileiros. Uma das iniciativas que a gente trouxe nessa série de guias do Show Me the Fund é justamente o William Greaves Fund, que é esse fundo que nós debateremos hoje nesse painel aqui no DocSP. Então, esse painel hoje ele vai contar, eu vou moderar esse painel, mas as estrelas desse painel hoje são a Loira Limbaugh, que é SVP do Firelight Media, que é a produtora que criou o William Greaves Fund, as duas cineastas brasileiras, a Takirawan Patachó e a Everlane Moraes, que receberam os fundos do William Greaves Fund no ano passado, né, que foi a primeira
edição do fundo, e para a gente, ele é um fundo que nos chamou muita atenção quando de todas as oportunidades que a gente encontrou, né? Justamente porque ele é um fundo que ele foca, é um fundo americano, né? Foi criado, a Loira vai explicar isso com mais detalhes, mas ele é destinado a cineastas mexicanos, do Brasil, de Porto Rico e da Colômbia. E o foco dele, o recorte dele é muito específico para cineastas negros e indígenas que estão no meio de sua carreira, né? Então, eu achei muito legal isso do fundo, ele ter a página em forma de como ele apresenta o fundo para as oportunidades do fundo, né? E também tem uma outra questão que a Loira, a Everlane e a Takirawa vão explicar com mais detalhes, né, nos seus projetos, que o fundo ele não é específico para uma fase do projeto. Então o cineasta apresenta e, enfim, ele pode ser contemplado com até $25.000 para realizar o filme independente da etapa que ele esteja. Eu não vou me alongar muito. O Show Me the Fund é uma iniciativa gratuita. Ela foi produzida pela Latam Cinema, que levantou mais de 250 fundos, né, nesses últimos meses e separou esses 50 acesso dos brasileiros. Então todos os 50 oportunidades brasileiros em todo o mundo. A gente tem fundos da Europa, fundos dos Estados Unidos e fundos, inclusive, por exemplo, de Doha. Vocês podem acessar o fundo, eles podem ser baixados gratuitamente em www.showmethefund.co. E eu não vou me alongar. A própria Loira que cuida desse fundo dentro da Firelight, e depois ouvir as experiências das duas cineastas com esse fundo. Para ela poder... William Graves, por favor, Loira. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Mary disse, meu nome é Loira Limbal, eu estou aqui com vocês desde Nova York, desde o Bronx, mais especificamente, e que na verdade é território do povo indígena Lenape, daqui do estado de Nova York. Eu estou em casa com meus 2 filhos, né, por conta da pandemia, fazendo escola virtual, então queria já avisar que talvez de repente tenha umas criancinhas pulando no meio dessa apresentação daqui um pouquinho, e agradeço sua paciência e sua flexibilidade. Eu espero que estão conosco hoje estejam bem, com saúde, né, no meio de todo esse caos que estamos vivendo. Bom, eu sou a Senior Vice President, né, da Firelight Media. Eu vou falar um pouquinho sobre a Firelight e depois vou falar um pouco mais sobre o William Graves Fund, especificamente. 20 anos, esse ano, estamos comemorando nosso aniversário. Ela foi fundada como uma produtora, no primeiro momento, uma produtora para contar principalmente da ciência e da história afro-americana. Dele e Marcia Smith fundaram a entidade já faz uns 20 anos. Por os primeiros 10 anos, funcionamos como uma produtora tradicional, produzindo os documentários do Stanley, documentários como o filme The Black Panthers, Vanguard
que ele foi ganhando, começamos a ter um fenômeno meio interessante que começou a surgir, que era que cineastas mais jovens, negro-americanos, mas também imigrantes, latinos, de todas as comunidades que são menos representadas na mídia aqui nos Estados Unidos, que nós usamos aqui o termo people of color, né, para basicamente dizer todas as pessoas que não são brancas e que não têm o privilégio branco, né, e o acesso que esse privilégio branco oferece às pessoas nessa sociedade, né. Cineastas mais novos, no começo da sua carreira, começaram, né, vir atrás do Stanley, da Marsha, de nós na Firelight, pedindo assessoria, pedindo orientação. E aí, para responder a essa demanda, nós criamos um outro braço da organização para nos dedicar especificamente a isso. Então, agora temos na Firelight Media vários programas que chamamos de Artist Programs, que, na verdade, na área de documentários de comunidades racial e etnicamente menos representadas nos Estados Unidos, a fazer seu trabalho e apoiar eles para que possam ter carreiras, né, nessa indústria. Tudo que nós fazemos porque acreditamos que as histórias que nós contamos como pessoas são a base das regras, das crenças, né, da sociedade, que é no espaço das histórias e no espaço da cultura onde as regras da sociedade são ensinadas e normalizadas, né? Então, não me estão ouvindo muito bem. Deixa eu ver, talvez possa tentar aumentar um pouco. Me avisa aqui se melhorou. Vou ficar mais próxima do computador. Se ajudou, me avisa, senão posso ver o que dá para fazer aqui. Então, por conta disso, nós acreditamos que é importante que as comunidades que têm sido historicamente marginalizadas contem suas próprias histórias, né? Então, esse é o porquê de tudo que nós fazemos na Firelight, né? Tudo, né, volta a esse conceito principal para nós. Então, aí temos trabalho no site, né, que é firelightmedia.tv. E agora eu vou falar mais especificamente do William Greaves Fund, que é um fundo novo, foi lançado esse ano. O nome William Greaves foi selecionado por vários motivos. Porque o William Greaves, para muitos de nós aqui nos Estados Unidos, ele é considerado meio que o pai do cinema documentário negro. Ele teve uma carreira de mais de 60 anos, muito trabalho, quebrou muitas barreiras, tanto físicas como as barreiras imaginárias, no sentido de fisicamente com a cidade, né? Trabalhando na época que trabalhava, quebrando barreiras, mas também em termos do seu trabalho, a imaginação dele. Ele fez trabalhos de cinema tradicional, cinema verdade, cinema experimental, cinema mais jornalístico. Ele meio que mexeu com tudo, assim, né? Então, ele é uma figura muito importante na comunidade negra americana de cinema, embora ele seja meio esquecido pelo cânon tradicional de cinema documentário aqui. Então, para nós é uma forma de racial nos Estados Unidos, né? Então, é uma forma de, né, meio que questionar
esse esquecimento dele, né, e do trabalho dele, do legado dele. E também porque ele foi o orientador por muitos anos do nosso cofundador Stanley Nelson. Então tem uma relação de família, né, com a viúva dele, o filho dele. Então para nós é um fundo, assim, nós temos muito orgulho de poder homenagear, sabe, o legado dele, forma, né, e comemorar tudo que ele fez por todos nós. E quando pensamos nessa oportunidade, surgiu a possibilidade de criar o fundo de forma internacional, que na verdade para nós, tá bom, tô vendo aqui, para nós esse é o primeiro fundo internacional. Até agora todos os nossos programas só têm sido para cineastas que vivem nos Estados Unidos, né? Então para nós tipo meio estamos experimentando, né? É uma experiência nova para nós. Então, o fundo, para dizer concretamente, por vários motivos, decidimos no seguinte recorte: manter ele aberto a cineastas de comunidades menos representadas aqui nos Estados Unidos e de abrir ele a alguns países do Caribe e da América Latina, onde nós já tínhamos algumas relações institucionais, né, para poder, sabe, não simplesmente dizer, vamos abrir para todo mundo sem ter relações, sem entender o contexto, sem ter alguém que possa nos orientar, né, para poder fazer um trabalho responsável. Tivemos essa preocupação. Então, por conta disso, acabamos decidindo que ele é aberto a cineastas nos Estados Unidos e também aberto a cineastas de descendência indígena e afro no Porto Rico, México, Colômbia e Brasil. E ele é também destinado para apoiar a fase de pesquisa e de desenvolvimento. Então, na verdade, ele é um fundo que busca apoiar os cineastas quando ainda estão desenvolvendo, sabe, as ideias e o trabalho, né? E a Everlane e a Vanúzia estão nessa experiência com nós e nós estamos muito felizes de poder encarar esse desafio e essa nova jornada juntas. Acho que eu vou parar por aqui e depois acho que vai ter de poder responder algumas perguntas. Obrigada, Loira, pela introdução, né, do William Greaves. Eu acho que eu já vou passar a palavra agora, então, para a Everlane, que ela vai ter que sair ao meio-dia. Everlane, se você puder, vamos começar com o seu vídeo, e aí você entra logo em seguida, ok, gente? A gente vai passar um pouco o documentário que a Everlane está produzindo. Essa ponte. Qual o meu início e qual o meu final? Eu não sei exatamente qual é. Esse é o ponto de partida para as imagens que eu quero registrar desse lugar. Esse outro lado de mim. Sonhei que pedi autorização aos meus antepassados para fazer este filme. O espírito de Noémia, minha tia-avó, me dizia: minha filha vai, mas volta sempre. Do lado de lá, quero entender o meu próprio país. Sob meus pés, haverá navegando por esse mar imenso,
Busco pedir que minha viagem seja de ida e de retorno. Quero voltar, mais uma vez, para ver a beleza das rainhas, que caminham pelas ruas de cabeças erguidas. Nessa terra, onde ainda não superamos a violência que nos foi imposta. Hoje, olhando este mar imenso, recebi a triste notícia de que um barco virou aqui. A nossa Iemanjá, minha e tua, levou para o fundo do seu mar 40 guerreiros. Ela nos dizendo que o mar é o umbigo da dor do mundo, de quem como nós não tem lugar, nem outra história para contar. Falar um pouco, né, sobre o fundo e trazer a memória, né, de Williams Graves. Eu fico muito feliz, né, de poder fazer parte dessa primeira edição desse fundo, e vamos fazer, né, pelo menos eu e minha equipe, a gente está bem empolgados assim para fazer o máximo possível para conseguir, através da nossa obra, né, complementar, digamos assim, o legado do Williams Graves. Então a gente está muito feliz. Um fundo que veio numa hora muito importante para a gente, né, uma hora muito difícil, que enfrentamos muitos problemas em relação a desenvolver projetos, né? Da escola, e aí eu conheci a Lara Souza, que é a co-diretora, junto comigo, do projeto que eu vou apresentar a vocês hoje aqui, que se chama Navio e o Mar. Então, esse projeto surgiu justamente lá na Escola de Cuba, esse lugar que, na verdade, era um não lugar, tanto para mim como para a Lara, né, porque ela é uma africana de Moçambique, eu sou uma afrodescendente no Brasil, e foi na Escola de Cuba que a gente encontrou um lugar, né, para além dos nossos lugares de origem, para poder falar sobre essa identidade da gente nos nossos países. Então, eu diria que Cuba foi esse não lugar que possibilitou a gente se encontrar enquanto África e diáspora, e a partir de aí também pensar na possibilidade desse filme que dialoga justamente essa África pré-colonial, essa África pós-colonial, essas identidades negras tão diferentes, mas também tão complementares. Então, o Navio e o Mar é um ensaio cinematográfico em que duas mulheres negras, a Lara e eu, viajaremos ao país uma da outra para tentar compreender o que é ser afrodescendente e o que é ser africano hoje em dia. E vamos tentar traçar, né, uma ponte entre Moçambique, né, entre essa África real e a África ideal, né, porque sofremos muito, né? Em Cuba, de maneira geral, sofremos muito por isso, né? Sempre achavam que Lara, que é um pouco mais clara do que eu, era brasileira, e que eu, por ser um pouco mais escura, né, na pele, era africana. Então, essa confusão em relação à nossa origem e, ao mesmo tempo, como as pessoas, né, nesse filme Navio Mar, coisas que são diferentes. O projeto ele visa o seguinte: ele visa uma viagem cruzada em que Lara vem para o Brasil, aqui mais especificamente para Bahia, para Cachoeira, onde eu nasci, e eu vou até Maputo, Moçambique. Então vamos fazer essa viagem cruzada, vamos fazer ensaio
né, através de diários visuais, digamos assim, né, diários de correspondência entre nós, em que vamos filmar paisagens, rostos, situações, tudo que nos chama atenção nesses lugares, para depois a gente poder cruzar, né, novamente essa viagem, chegar até Portugal, conseguir fazer justamente esse diálogo, né, digamos, um diálogo, digamos, imagético, né, entre as imagens que ela produziu em Moçambique e as que eu produzi em Moçambique e ela produziu no Brasil. Esse, mais ou menos, é o nosso foco no projeto. Enfim, o fundo do Willis Graves veio agora de maneira muito interessante para a gente, porque é um projeto que a gente praticamente não consegue explicar muito bem os fundos, que filme faremos, porque precisamos da viagem, precisamos da experiência de viajar, né, de estar nesse lugar desconhecido, né, nesses lugares desconhecidos, e aí o fundo veio numa hora boa, por quê? Porque a gente está numa fase de desenvolvimento avançada, né, mas que esse fundo vai possibilitar de que a gente possa fazer essa primeira viagem, né, que é uma viagem de pesquisa, é uma viagem também de uma pesquisa filmada, para gerar um material que nos auxiliará a melhorar o teaser, a melhorar o projeto gráfico, a poder também escrever nos fundos, conseguir o resto do dinheiro que a gente precisa para o filme propriamente dito, né, a parte mais grande do filme, mais cara do filme. Então, veio num momento bom para impulsionar o projeto, para que a gente possa defendê-lo de uma maneira mais cara, mais material, né? E aí, isso vai ser impressionante. E ainda bem que foi esse fundo também, porque de alguma maneira nos traz, sério, uma esperança mesmo, né? Nos traz algo que é muito importante, né? Não foi um fundo qualquer, foi um fundo que vai ajudar duas cineastas negras, né, desses dois continentes, a realizarem seus primeiros filmes de longa-metragem, né, documental, como foi a grande parte da obra do Williams Graves, e um filme ensaio, um filme contemporâneo, que mostra duas mulheres negras viajantes, livres na comunidade. Né? Então, também agradecer ao DocsIP, porque a gente passou pelo DocsIP no ano passado, né, passamos por aqui, e foi muito bom, desenvolvemos muito bem o projeto a partir do DocsIP, e aí a gente também foi escolhida pelo Doc Society, né, o Good Pitch Brasil, então estamos aí também trabalhando a questão da campanha de impacto do filme, que é muito grande, é muito interessante. Também passamos pelo Afrolatana, Miradas Doc, onde ganhamos também um fundo, né, do DocBox, do Quênia. Também ganhamos uma bolsa do Fiona Afro para participar do Filme Afro Cartagena. Passamos também pelo Doc Station de Berlinale Talents. Passamos pelo Durban Market, onde ganhamos também 2 prêmios. E agora veio o prêmio do Williams Graves, que vai realmente possibilitar o impulsionamento desse sonho, né? De um projeto que já dura 2 anos sendo desenvolvido, né? Sendo conceitualizado, mas que agora a gente vai conseguir, de fato, começar a materializar esse sonho, né? E começando de maneira positiva, com o pé direito, né? Participando da primeira edição desse fundo. Então, eu só agradeço mesmo. Eu não sei se meu tempo já passou, gente, como é que tá? Deixa eu perguntar aqui. Oi?
É, bom dia a todos. É, eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, a Loira, a P também, e ao fundo Willis Graves, né, porque eu já havia falado antes, é uma oportunidade única para estar mostrando, né, um pouco da história dos povos indígenas aqui do Brasil, especificamente das mulheres indígenas Pataxó, da aldeia Barra Velha. É, a proposta do filme que vou fazer, né? Primeira marcha das mulheres em um pequeno trecho de um vídeo que vai mostrar, né? Uma das mulheres que conseguiu chegar ao patamar mais alto, né? Diante ao governo, né? Que é a Joênia Wapichana. E vou trazer, né? Como eu fui a única mulher pataxó da minha aldeia que fui na marcha, eu vou de lá para cá eu vou tentar mostrar, né? Qual é o lugar da mulher tá tão caído, que a gente está aqui só centro. Dente de força, para nos dar coragem, para nos aconselhar, para participar. Por isso que tem aqui Soninha Guajajara. Soninha Guajajara sempre está aqui, presente em Brasília, presente nos momentos essenciais. Outras nossas lideranças que estão mais tradicionais, estou vendo aqui a dona Mariana, Marisete, oi? É aniversário dela? Então tem as mulheres de Roraima aí que tanto inspiram na luta do e é muito importante a gente ter esse apoio de vocês.
Oi. Então, eu não sei que parte que vocês ouviram, que não, mas eu queria agradecer, né, a Loira, ao Fundo Ilho Grego, né, que eu acredito que é uma oportunidade para nós, principalmente nós povos indígenas, né, que quase não temos oportunidade nesse contexto político, né, desse atual governo, né, de Jair Bolsonaro, principalmente mulher. Um cinema como uma arma muito importante, né, para a gente contar um pouco da nossa história, principalmente das mulheres indígenas dessa luta, né, territorial, social, política. Uma mulher que ela alcançou, né, o mais alto de um Brasil. Então, uma mulher que ela alcançou, né, o mais alto do Brasil. Eu estou ouvindo ainda falando. Rodrigo, a Vanúzia caiu? Tá. Gente, eu acho que, enfim, vamos tentar, enquanto a Vanúzia não retorna, para a gente poder falar um pouco, ela conseguir terminar, na verdade, o que ela estava falando. Loira, antes da gente voltar, eu queria que você pudesse, se você pudesse falar um pouco do futuro do William Greaves, né? Como é que estão as expectativas para o próximo ano em relação à data de abertura de inscrições, quanto tempo ele fica aberto, enfim, comentar um pouco sobre os próximos passos do William Greaves. Sim, claro. Foi muito legal ver vocês, Everlane e Vanúzia, compartilhando seu trabalho, né? E vendo novamente as imagens. O futuro do William Greaves, né? Como é que estão as Emociona expectativas para o próximo ano bastante. em relação à data de abertura de inscrições? Quanto tempo ele fica Estou aberto? ouvindo alguém falando. Comentar um pouco sobre Continuar os próximos passos escutando ou não? Eu acho que sou eu falando com delay. Foi muito legal ver vocês, Everlane e Vanúzia, compartilhando seu trabalho, vendo novamente as imagens. Agora. Emociona. Então, o fundo vai abrir novamente na primavera de 2021 e dessa vez vamos ampliar um pouco mais a outros lugares da América Latina e do Caribe, mas o fundo também vai crescer, recebemos um pouco mais de recursos, então ele não vai diminuir em termos da quantidade de dinheiro e esperamos poder dar o mesmo ou até mais bolsas, não, grants, né, premiações, não sei como que fala direito. Então, ele não vai diminuir, vamos ampliar para alguns outros países e vamos manter esse recorte de ele ser duas cineastas de descendência indígena e afro, mas vamos abrir, sabe, tipo, ao longo das Américas. Porque a lição que tivemos nesse primeiro momento é que realmente tem uma necessidade, eu acho, agora são minhas palavras, não necessariamente da instituição, tem como uma necessidade existencial de nós, nessa parte do mundo, encarar realmente quem nós somos, e as vozes principais nessa história, né, de entender quem nós somos nas Américas, são as vozes dos povos indígenas e negras. Então, tem que invertir,
sabe, nas vozes dessas comunidades. É um mandato já que não dá mais para fugir. E no momento como o qual nós estamos vivendo esse ano, tudo isso fica muito claro para nós. Então, e isso foi confirmado pelas solicitações que recebemos, as histórias que estamos contando. Nesse primeiro grupo, por exemplo, do Brasil tem a Everlane e tem a Vanúzia, mas dos Estados Unidos também tem uma cineasta que é indígena, que está contando a história do povo dela em Oklahoma, que em algum momento eles tiveram escravos negros, a tribo dela. Eram, né, donos de escravos africanos. Então, tem muita história para contar e muita coisa para a gente explorar, para realmente entender quem nós fomos, para poder entender quem nós somos hoje, né, parte do mundo. Então, tem muitos projetos que parecem até estar conversando, sabe, um com o outro nesse primeiro grupo, que para nós realmente afirmou a necessidade desse recorte específico. Então, essa é a perspectiva para o próximo ano. Agora eu não estou ouvindo. Perdão, agora foi problema meu mesmo, que não ligou o microfone. Não, obrigada, Loira. E eu acho que foi muito bacana, assim, poder, tanto a Everlane como a Vanusa puderem expor, né, um pouco dos filmes que elas estão trabalhando agora e como que esses filmes, né, foram beneficiados com o William Greaves. E eu queria ouvir um pouco da Vanusa e da Everlane. Eu achei o material de vocês incrível. Os próximos passos, né? Assim, então a Everlane comentou um pouco, né, que vai utilizar um pouco desses recursos para continuar o desenvolvimento do filme, né, do Navio e o Mar, e a Vanúzia também. Então eu queria que vocês falassem um pouco do uso desses recursos, como que vocês estão planejando, quais são os próximos passos para além, obviamente, desse apoio do William Greaves. Se você puder começar, Vanúzia, que você foi cortada, então se você quiser começar terminando o que você estava falando antes, dando seguimento a essa pergunta, eu agradeço. Então, foi um fundo que chegou em uma hora assim muito boa, né? Eu falo muito porque quando eu recebi a notícia foi um período de pandemia, a gente estava tipo preso no nosso território. Então, eu costumo dizer que essa epidemia ela trouxe coisas boas e coisas ruins para a gente. E uma das coisas boas foi eu saber dessa notícia que eu posso, né, ajudar meu povo através de uso de uma câmera, né? Então, assim, ele vai contribuir muito, né, para mim obter um computador, um computador para edição, né? E eu uso muito. E uma câmera bem, né? Para estar fazendo a filmagem, porque a minha deu defeito e eu não tive como consertar, né? Não teve conserto. Então, vai contribuir dessa forma, porque eu acredito que ela não vai servir só para mim, né? Mas para o meu povo. Os indígenas, assim, a gente tem esse olhar que a gente, tipo, eu tô aqui, eu recebi o prêmio, mas todo o crédito que vai levar é o meu povo. Então, eu fico muito feliz por isso, né? E como eu comecei a ver a câmera, né, como essa aliada, né, para me divulgar, para me mostrar a história do meu povo, para me denunciar, porque eu acredito que os povos colonizadores têm uma dívida muito grande com a gente, que ela não é para mim, e eu minha inspiração para estar fazendo isso,
porque eu acredito que é igual eu estava falando, eu não sei se foi cortada a minha fala, mas é uma oportunidade da gente contar, né, essa segunda parte da história do Brasil que ela não foi contada, porque aparece que tudo foi vilhas e na verdade não é. Os heróis, eles não estão sendo reconhecidos, então chegou a vez da gente mostrar quem são esses heróis brasileiros, né? A partir do ponto de vista dos povos originários, somente das mulheres, são as heróis femininas do Brasil. Porque aqui na região onde eu moro, é uma região muito conhecida, turística, né? Porto Seguro. A primeira imagem quando você chega em Porto Seguro, você mora numa região que a maior, 80% da população é indígena. Como assim? Tem uma pessoa que destruiu como herói. Então é difícil. Então a Câmara vai me ajudar a fazer esse trabalho de divulgar, de mostrar, de denunciar um pouco dessa história, do que a gente passa, né, aqui nessa região. Então, eu agradeço muito a Loura, eu agradeço muito ao Fundo, né, por ter me dado essa oportunidade que eu acredito que não é para mim, é para o povo, né, para a sociedade conhecer um pouco dessa história. E eu acredito que é um pouco disso, né? E é gratidão mesmo ao ele. E aí? Voltei. Não, Takira, eu achei incrível isso, esse seu relato, era exatamente nesse ponto que eu queria tocar e ouvir, como a gente já tinha conversado, né, anteriormente. Eu reforço, na verdade, a importância de fundos como o William Greaves, que é não ter essa limitação, né, do tipo, eu só entro quando já tiverem outros recursos, ou eu entro só para uma determinada fase do projeto. Eu acho que essa abertura ela vai ajudar cineastas como vocês e muitos outros que devem estar por aí que ainda não tiveram, né, essa oportunidade de receber algum aporte nesse sentido, de contar suas próprias histórias, de fazer ouvir. E Everlane, você também, me conta um pouco agora, enfim, você mostrou bastante, né, no teaserzinho do seu filme, o que você vai fazer agora, quais são os próximos passos? Agora você está no mudo. Ok. Então, é um pouco também do que Vanuzia falou, né? Que são dois projetos que têm uma especificidade muito interessante, né? Que saem daqui, mas que se expandem, né? Para povos, né? A mesma coisa eu e a Lara, né? Com o Navio Mar, porque é um filme que serve para a diáspora, para a África e diáspora. Dois continentes, duas cineastas que vão ter os seus primeiros filmes de longa-metragem ao mesmo tempo, né? Desesperança, né, de frustração, de medo mesmo, né? Então, de alguma maneira, esse fundo veio agora para fazer com que a gente não perca a esperança mesmo do sonho, né? Não pense que, nossa, a gente perdeu o ano, próximo ano não vamos conseguir desenvolver, enfim. Ele veio para impulsionar essa possibilidade, porque, obviamente, a gente vai ter que esperar também ver quais são as próximas etapas políticas também no Brasil, a questão também de segurança, né, para a gente poder fazer essa viagem, enfim, né? Fazer isso no tempo responsável, né, para que a gente possa realmente aproveitar bem mesmo, né, essa oportunidade. Vai pegar agora mesmo esse fundo, que era tudo que a gente precisava mesmo. Chegou no momento que a gente falou, gente, parece que o William Graves entregou pra gente assim na mão, sabe? E aí é isso, a gente vai planejar principalmente, né? Porque como tem viagem, duas cineastas, enfim, a gente vai planejar a possibilidade de próximo ano, a gente vê a maneira de fazer essa viagem, fazer uma pesquisa já filmada, né, que vai servir para material gráfico, para o teaser, para colocar também nas aplicações
certeza que vai impulsionar os novos investidores a olhar e dizer assim, nossa, agora a gente consegue visualizar o filme. Ah, era isso que você tem que falar, né? Então, tem essa possibilidade de... É quase um empurrãozinho, né? Porque essa primeira fase do movimento é muito difícil. É muito difícil acreditar, inclusive, em duas cineastas negras querendo falar sobre esse tema. Ou seja, a gente sabe que o racismo é complicado, é estrutural, né? Então, de alguma maneira, ajuda a gente a se recolocar no mercado com esse projeto desde uma base mais sólida, né? Em que a gente vai conseguir mostrar de fato o que a gente quer, qual é a nossa missão e como ela vai ter um impacto positivo e fundamental, né, para o Brasil, para a África e para a diáspora, para os próximos anos, que, como o Vanusa falou, né, é uma derrubada, né, dos heróis do passado, da historiografia oficial do passado, é uma escritura, não de uma segunda história, não, Vanusa, da verdadeira história, né, que não é unilateral, não deve ser. Então, a gente vai ter essa possibilidade de escrever, né, reescrever, escrever a nossa existência, que também outros, né, enfim, e ser um fundo dos Estados Unidos, eu acho que também é uma coisa interessante. Vem dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, fala de África, fala de Brasil, né, fala de Cuba, de alguma maneira, porque começou lá o filme, e também fala de Portugal, né, esse lugar que a gente tem que estar bem atento, né, para essa diáspora que continua, né, essa migração que continua, né, enfim. Então é isso, só agradecer mesmo, Loira, por essa oportunidade. A gente ficou muito feliz. Nossa, eu e Lara também, enfim. E agora é só trabalhar o máximo que a gente puder para contribuir mesmo com esse legado do Williams Graves, levar o nome dele para frente, para todo sempre. E também, Vanusa, estou muito feliz de ser eu do lado assim, né, eu negra e você indígena, sermos duas mulheres, enfim. Eu acho que isso, o Williams Graves nos conectou de uma maneira, né, que só o cinema pode fazer isso, né? Só o cinema é possível de fazer isso. E aí é isso, todos, muitos beijos, muito carinho. Eu só quero dizer que Loira, você tem algum plano? Sim. Eu quero dizer, estamos juntas. Muita magia e muita ancestralidade envolvida nessa questão. É muito emocionante, realmente. Achei. Não, e eu acho que vocês são as primeiras, né? Os primeiros também, porque o fundo não é só focado em mulheres, né? De muito sentido dessa abertura que ela traz, né? A loira, uma americana, enfim, afro-latina, que fala português fluente também aqui, né? Então conhece, filmou aqui no Brasil, então já tem um conhecimento um pouco do que acontece nesse país nosso. Eu tenho que agradecer a oportunidade da gente, assim, eu tomei contato com o fundo por uma pesquisa que a gente começou, né, para levantamento desses fundos, mas eu acho que, assim, ter a oportunidade de ter vocês três aqui debatendo nesse painel, por todos os problemas técnicos que nós tivemos aqui, enfim, mas o importante é essa presença de vocês, é vocês conseguirem passar o recado e transmitir e divulgar tanto o trabalho de vocês, né, como a luta de vocês, óbvio, isso daí né, não cabe a mim colocar isso em nenhum lugar. Eu acho que vocês conseguiram, em poucos minutos aqui que a gente tinha, trazer muito pontualmente, de uma forma muito forte, enfim, um pouco de vocês, né, e da luta de vocês, de cada uma de vocês. Eu queria só abrir, então, para umas palavras finais, se vocês quiserem só finalizar. Primeiro, agradecer a presença de vocês três. Passa primeiro, então, para a Loira, se você tiver algum outro comentário, enfim. Bom, eu só queria novamente agradecer a você, ao DocICP também, essa sacada que foi maravilhosa, né, de montar essa conversa assim com nós. É uma experiência, é um aprendizado para nós, é uma experiência nova, estar fazendo esse trabalho de forma internacional. E eu vejo a Vanusa e a Verlane como aliadas nesse processo, né, de construção e de aprendizagem, né? Então, essa oportunidade de ter essa conversa também é muito enriquecedora para mim. Então, eu agradeço, e para todo mundo que está com nós, que quiser mais informação sobre a Firelight ou sobre o fundo, tem muita coisa no nosso website, né? Tudo traduzido, como você disse no começo, em português, em espanhol, em inglês.
né? E, assim, para finalizar, eu só queria dizer que cada dia que passa, eu estou mais firme em que é muito importante nós que estamos buscando, sabe, uma realidade hoje e um futuro onde todo mundo possa viver com dignidade, estarmos conectados, sabe, além das fronteiras, né, que eles têm criado para nós. E nesse momento de pandemia, é uma pandemia global, dá para a gente entender que estamos conectados. Embora pensemos que estamos, sabe, essa pandemia mostra o quanto nós estamos conectados. Então, é importante nós buscarmos formas de ser intencional com essa conexão, sabe, e nutrir ela, sabe, para poder lutar pelas coisas que nós acreditamos, né? E eu vejo a nossa, sabe, o nosso ponto de conexão aqui hoje parte desse processo. Então, assim, novamente agradeço de coração. Antes de passar para as palavras de agradecimento da Everlane e da Vanúzia, Loira, tem uma pergunta do Facebook perguntando se o fundo ele fica aberto para receber projeto no ano inteiro ou se ele tem um período específico, né, de recebimento de propostas. Sim, nós abrimos na primavera, ainda não temos um mês decidido, mas provavelmente será lá por abril do próximo ano, e geralmente o período de solicitações fica aberto por 45 dias. Aí fecha, aí começa o processo de avaliação, né? E, se eu não me engano, nós demos a notícia para vocês por julho, mais ou menos. Foi alguma coisa assim. Então, é um período, sabe, um processo de alguns meses, com tudo. Maravilha. Takirawan, se você quiser agora, a palavra é sua, para fazer alguns comentários finais. Vanúzia? Oi, desculpa. Então, eu tenho mais aqui a agradecer mesmo. A palavra é gratidão mesmo, a Loira, ao Fundo Willer Graves, né, pela oportunidade. Eu acredito que é a oportunidade, não, seria esse fundo, igual o Everlane falou, seria esse fundo, não tinha um outro. Então, gratidão mesmo, né, a Mari e ao DOC SP também pela oportunidade. Gratidão mesmo. Então, é a mesma coisa, assim, uma coisa que eu queria só deixar que é fundamental, né? Porque, assim, quantos fundos a gente não perde de escrever, porque a gente, no meio do caminho do processo, a gente meio que desiste, porque tá tudo em inglês, porque é muito burocrático, porque é só para cineasta que já fez um primeiro filme, é só por, sabe, tantas regras, tantas coisas, e, sabe, e a gente desiste porque a gente tem tantas demandas na vida. Então, o fato do Williams Graves deixar tanto tempo aberto para a aplicação, de você olhar no site em português, em inglês, em espanhol, de você aplicar e a aplicabilidade ser fácil também. Eu pude aplicar em português. Eu preciso me expressar em português primeiro, né? Para que eles entendam o que eu estou falando. Então, ter alguém para ler meu texto em português é muito importante. Eu pude escrever não somente um projeto e arriscar, eu escrevi 3. Né, porque vi naquele fundo todas as possibilidades que eu tinha de tentar mesmo, né? Então, eu escrevi 3 projetos como uma louca. Meu Deus, eles estão querendo impulsionar uma carreira iniciante. Então, nossa, agora diálogo com eles pelo e-mail, tão próximo da gente, para qualquer dúvida, a desburocratização também. Eles pensam muito na especificidade. Estou fazendo propaganda já para o pessoal já escrever próximo ano. Tem uma questão que é interessante, que eles olham a questão do projeto, né, especificamente do projeto, como esse dinheiro vai para o projeto especificamente, quais são, né, as questões do projeto, porque no caso da gente, né, eu e Lara, são 2 países, então como é que é isso e tal, então super com o ouvido, né, para escutar a gente, as nossas demandas, enfim, então só agradecer, porque todas essas coisinhas, essas pequenas etapas que parecem não ser importantes, são muito importantes para que a gente não desista. Porque todo o sistema está programado e desenhado para que a gente desista no meio do caminho. Então, é isso que eu queria agradecer principalmente e dizer que é isso. Só essa possibilidade, só dessa maneira estrutural, né,
tirando esse cartesianismo, essa coisa, né? Só dessa maneira que pode, por exemplo, esse fundo atingir pessoas como eu e como a Vanúzia. Não há outra possibilidade. Então, só agradecer. Verdade. Bom, obrigada a vocês três. Eu acho que eu aprendi muito, eu ouvi muito. Agradeço assim, a generosidade de todas as três de passar esse tempo aqui com a gente, das reuniões que fizemos para a gente poder culminar nesse painel que tivemos hoje. Eu gostaria de agradecer novamente ao DocSP pela oportunidade da gente ter conseguido montar esse painel aqui para apresentar para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Agradecer também aos meus parceiros, né, do Cinema do Brasil, o pessoal do Projeto Paradiso e a Latam Cinema pela produção em parceria na criação do Show Me the Fund. E assim, gente, quando vocês fizerem os filmes de vocês, enfim, se vocês precisarem de alguma coisa que nós possamos ajudar através das nossas possibilidades, divulgar os fundos novo que vai ser lançado no ano também, porque essa iniciativa é contínua e o nosso trabalho aqui é de desenvolvimento da indústria e do cinema brasileiro, né, do audiovisual brasileiro como um todo. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo, a equipe do DocSP, a Loira, a Vanúzia e a Everlane, e eu espero que, enfim, com todas as questões técnicas. Ainda tem vagas e a gente...